A frase que quebrou 20 anos de silêncio e obediência foi dita no meio de uma macarronada de domingo. Minha mãe, Renata, serviu meu irmão André com um pedaço extra de carne, sorriu com aquela doçura calculada que ela reservava para ele e, sem sequer olhar para mim, anunciou a decisão que mudaria tudo. Júlia, já está combinado. As crianças vão ficar no seu apartamento do dia 24 até depois do Ano Novo. O garfo parou a centímetros da minha boca. Ao fundo, vindo do quarto, a trilha sonora da minha sentença. Os gritos e risadas dos meus 5 sobrinhos. André e sua esposa, Carla, me olharam com uma mistura de pena e expectativa. Eles já tinham comprado um pacote de 18 Wiaus do zero para Gramado. Eles precisavam descansar. Minha função, como sempre, era ser a estrutura que permitia que a vida deles continuasse sem interrupções. Eu, a gerente sênior de 38 anos, morando sozinha em Pinheiros, era, aos olhos deles, um recurso disponível, um espaço vago, uma vida em espera. Eu tentei, claro que tentei. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria, um fio de lógica em um ambiente movido a pura chantagem emocional. Mãe, eu já tenho planos para o Natal, não vai dar. A reação dela foi imediata. Um corte cirúrgico que me colocou de volta no meu lugar. Que planos, Júlia? Você não tem sua própria família, não tem compromissos. Para você, o Natal não significa nada. Cada palavra foi um golpe preciso, desenhado para anular minha existência fora do papel que eles me designaram. Olhei para André, o eterno filho de ouro, esperando um mínimo de apoio, mas ele apenas deu de ombros um gesto que dizia: é assim que as coisas são. Carla, sua esposa, focou intensamente no seu prato, tornando-se cúmplice pelo silêncio. Naquele instante, eu entendi que não era uma conversa. Era um decreto. Eu não era uma filha ou irmã. Eu era a babá gratuita, a gerente de crises não remunerada, a peça de reposição da família Queiroz. E a minha recusa não era uma opção no roteiro deles. Naquela noite, o silêncio do meu apartamento em Pinheiros era ensurdecedor. O contraste com o caos da casa da minha mãe era quase físico. Sentei no sofá, no escuro, por horas. A humilhação ainda queimava, mas algo diferente começava a se formar por baixo da dor. Não era raiva explosiva, mas uma frieza calma, uma clareza assustadora. Eu repassava a cena do almoço, a frase da minha mãe, o sorriso complacente do meu irmão. E então eu me lembrei. Há 10 anos, desisti de um intercâmbio porque a família não podia se dar ao luxo. 2 meses depois, eles pagaram um curso de mergulho para André em Noronha. Há 5 anos, emprestei a ele 20 meros 00 que nunca foram devolvidos. A dor aguda da injustiça finalmente se cristalizou em determinação. Abri meu notebook. A tela iluminou meu rosto, mostrando a confirmação da compra que eu havia feito um mês antes, num ato secreto de rebeldia que eu nem sabia se teria coragem de seguir. Uma passagem não reembolsável para Lisboa, de 23 de dezembro a 2 de janeiro. A decisão silenciosa estava tomada. Eles não sabiam, mas aquele almoço não foi o início da minha obrigação. Foi o fim dela. Eles achavam que estavam me dando uma ordem, mas, na verdade, estavam me entregando a minha carta de alforria. Eu não ia mais ser o amortecedor, o recurso de emergência, o plano B. Naquela noite, eu decidi que o Natal, para mim, passaria a significar alguma coisa. A minha própria liberdade. O plano que começou a se formar na minha mente não era sobre vingança, era sobre consequências. Consequências reais, financeiras e legais, para ações que eles sempre consideraram isentas de qualquer custo. Eles quebraram as regras do respeito e da consideração. Agora, eu ia mudar as regras do jogo. Eu me pergunto, quantos de vocês já sentiram essa mesma virada de chave? Aquele momento exato em que a paciência finalmente acaba? Se você já esteve nesse lugar, talvez entenda o que vem a seguir. Fiquem por aqui, porque a história de como eu demiti minha família do direito de me usar está apenas começando. Aquele almoço de domingo não foi uma explosão. Foi o desmoronamento lento e silencioso de uma barragem que eu passei 20 anos construindo.
para entender a frieza com que desmontei minha vida familiar, é preciso entender a arquitetura da família Queiroz. Nós não éramos uma família no sentido de afeto e apoio mútuo. Éramos um projeto. Meu irmão, André, era o edifício principal, o centro de todas as atenções, investimentos e desculpas. E eu era a infraestrutura. O terreno, a fundação, os andaimes, a rede elétrica e o sistema de esgoto. Eu era a parte invisível, mas essencial, que garantia que o projeto principal nunca corresse o risco de ruir. Minha mãe, Renata, era a engenheira-chefe desse arranjo. E por anos eu acreditei que cumprir minha função era a única forma de merecer o espaço que ocupava. Eu não era a filha, eu era a gerente de recursos, e meu recurso mais explorado era eu mesma. A paz que eu mantinha não era a harmonia, era o silêncio da minha própria anulação. A primeira grande rachadura nessa estrutura apareceu quando eu tinha 28 anos. Eu havia sido aprovada para um intercâmbio acadêmico de 6 meses em uma universidade de prestígio na Inglaterra. Uma oportunidade que poderia ter mudado a trajetória da minha carreira. Lembro de mostrar a carta de aceitação para minha mãe, com o coração pulsando de uma esperança que eu raramente me permitia sentir. A reação dela foi um balde de água fria derramado com uma precisão cirúrgica. Ela sentou na mesa da cozinha, nem sequer olhou para o papel, e disse que a família não podia se dar ao luxo da minha ausência. Não era sobre dinheiro, era sobre a minha função. Quem cuidaria da nossa avó nos fins de semana? Quem resolveria os problemas do banco? Quem estaria lá para dar um suporte caso André precisasse? Ela me fez sentir egoísta por ter um sonho que não servia diretamente aos interesses deles. E eu, condicionada a ser a peça funcional, desisti. Cancelei minha matrícula, rasguei a carta e enterrei aquele sonho junto com um pedaço da minha identidade. 2 meses depois da minha renúncia, a traição veio de forma casual, em uma tarde de sábado. Minha mãe mostrava, orgulhosa, as fotos recém-impressas de André em Fernando de Noronha. Ele estava sorrindo, com equipamento de mergulho, o mar azul cristalino ao fundo. Pagamos um curso avançado para ele, sabe? Ele merece uma folga, trabalha tanto, ela disse, com um brilho nos olhos que nunca era direcionado a mim. O custo do curso e da viagem, eu soube depois, era quase exatamente o valor que eu precisaria para a primeira parte do meu intercâmbio. O dinheiro que a família não podia se dar ao luxo de investir em mim foi facilmente encontrado para financiar o hobby do meu irmão. Naquele momento, a ficha caiu de uma forma brutal. Não era sobre necessidade, era sobre merecimento. Na contabilidade da minha mãe, os desejos dele eram investimentos, os meus eram despesas supérfluas. Eu não disse nada, apenas sorri, engoli o gosto amargo da injustiça e adicionei mais uma camada de cimento à barragem, fingindo que ela não estava prestes a ceder. A exploração financeira se tornou ainda mais explícita 5 anos atrás. André, em sua típica imprudência, bateu o carro que era seu xodó. Foi uma batida feia, causada por excesso de velocidade, e o seguro não cobriria tudo. Ele me ligou em pânico, não para a nossa mãe, mas para mim. Eu era o banco, a solução silenciosa. Sem hesitar, transferi 20.000 reais, 00 da minha conta de investimentos para a dele. Era uma quantia significativa, o resultado de meses de economia e trabalho duro. Ele prometeu que me pagaria de volta em 1 ano. O prazo veio e passou. Quando tentei, delicadamente, cobrar o empréstimo, fui recebida com uma muralha de indignação construída pela minha mãe. Ela me chamou para uma conversa particular e, com o tom de quem explica o óbvio a uma criança, sentenciou: Júlia, deixa o rapaz. Ele tem família, tem 5 filhos, tem despesas. Para você, esse dinheiro não faz tanta falta assim. A frase dela não era apenas uma desculpa. Era uma declaração de posse sobre o meu sucesso. Meu dinheiro não era meu. Era um fundo de emergência familiar do qual eu não tinha direito de usufruir. Essa lógica perversa se aplicava a tudo. Meu sucesso profissional não era motivo de orgulho para eles. Era a prova de que eu aguentava mais carga. Como eu era gerente sênior em uma multinacional e morava sozinha em um apartamento confortável em Pinheiros,
A suposição era que minha vida era vazia e meus recursos infinitos. Eu era a organizadora oficial de todas as festas de fim de ano, a responsável por comprar todos os presentes, a que passava noites em claro cuidando da minha avó quando ela adoeceu, enquanto André fazia apenas visitas protocolares de 15 minutos. Esse trabalho invisível, o fardo emocional e prático que eu carregava, nunca foi reconhecido. Era esperado, era minha obrigação. Eles consumiam meu tempo, minha energia e meu dinheiro como se fossem recursos naturais, renováveis e inesgotáveis. Cada sim que eu dizia era mais um tijolo na minha própria prisão. E cada vez que eu pensava em dizer não, o medo da culpa e do rótulo de egoísta me paralisava. Eu era a filha responsável, a irmã compreensiva, mas, na verdade, eu era apenas a funcionária mais leal de uma empresa familiar falida emocionalmente. Minha independência, que deveria ser minha maior força, era usada como a principal arma contra mim. A frase, "Você não tem sua própria família? Não tem compromissos?" era a justificativa padrão para qualquer pedido absurdo. Eles viam minha vida sem marido e filhos não como uma escolha ou uma circunstância, mas como um vácuo que eles tinham o direito de preencher com as suas próprias necessidades. Meu tempo livre não era meu para descansar ou investir em meus próprios interesses. Era um recurso ocioso à disposição deles. Meu apartamento não era meu lar, meu santuário. Era um anexo da casa deles, um espaço de armazenamento para seus filhos quando eles precisavam de férias. Eles me negavam o direito a uma vida própria porque a existência dessa vida invalidaria o papel que eles me designaram. E a parte mais triste é que por muito tempo eu acreditei nessa narrativa. Eu me sentia culpada por querer um fim de semana de paz, por planejar uma viagem sozinha, por gastar meu dinheiro comigo mesma. A lavagem cerebral foi tão eficaz que eu me tornei cúmplice da minha própria exploração. Portanto, quando minha mãe, naquela mesa de macarronada, decretou que eu seria a babá de 5 crianças por 10 dias, ela não estava fazendo um novo pedido. Ela estava apenas acionando um protocolo antigo e bem estabelecido. Ela estava puxando a alavanca de uma máquina que sempre funcionou a seu favor. O que ela não sabia era que as engrenagens daquela máquina já estavam corroídas por décadas de ressentimento. O intercâmbio negado, os 20 mirhares, 00 nunca devolvidos, as noites mal dormidas, os feriados sacrificados. Tudo isso estava presente naquela sala. A exigência dela não foi a causa do rompimento. Foi apenas o eco final de todas as injustiças que eu havia suportado em silêncio. E naquele instante, olhando para o sorriso satisfeito do meu irmão e a expressão autoritária da minha mãe, eu entendi que a barragem não podia mais ser consertada. Ela precisava ruir. E eu não ia mais tentar impedir a inundação. Pelo contrário, eu ia abrir as comportas. A mensagem foi enviada às 8 da manhã de uma segunda-feira cinzenta. Um texto curto e asséptico que parecia pertencer a um ambiente corporativo, não ao grupo de WhatsApp Família Queiroz. Infelizmente, não poderei ficar com as crianças nas festas. Tenho outros planos que não posso cancelar. Desejo a vocês uma ótima viagem. Cada palavra foi escolhida para ser inquestionável. Um muro de concreto contra o tsunami emocional que eu sabia que viria. Imediatamente, silenciei as notificações e arquivei a conversa. Meu coração batia forte, uma mistura de medo e uma estranha, nova euforia. Eu não estava apenas recusando um pedido. Estava acionando a ogiva nuclear que mantive desarmada por 38 anos. O silêncio que se seguiu no meu celular durou exatamente 7 minutos. Depois, a tela se iluminou com a primeira ligação da minha mãe. Eu olhei o nome dela brilhar, a foto sorridente que escondia uma autoridade implacável, e deixei chamar até cair. A guerra havia começado, e minha primeira batalha era contra o meu próprio reflexo condicionado de atender e me justificar. A primeira ligação perdida foi seguida por uma enxurrada de mensagens. Eram de minha mãe, de André, até de Carla, a cúmplice silenciosa. As primeiras eram de incredulidade. Júlia, o que significa isso? Você não pode estar falando sério. Logo, a incredulidade deu lugar à raiva. Como você pode ser tão egoísta?
Já está tudo pago, escreveu André. Minha mãe foi mais sutil e, por isso, mais cruel. Seus sobrinhos estão perguntando de você. Eles não entendem por que a tia Júlia não os quer por perto no Natal. Cada notificação era um pequeno choque elétrico, um teste à minha recém-descoberta determinação. A velha Júlia, a gerente de crises da família, gritava dentro de mim para que eu pegasse o telefone, para que eu explicasse, pedisse desculpas, cedesse. A culpa era uma sensação física, uma pressão no peito que me fazia questionar se a minha liberdade valia o preço de ser a pessoa que estraga o Natal de todo mundo. Eles estavam certos de uma coisa. Era um chilique. Mas não um chilique passageiro. Era o chilique de uma vida inteira, finalmente encontrando sua voz. O conflito mais brutal não acontecia no meu celular, mas dentro da minha cabeça. Eu me via como eles me viam. A solteirona amarga, a tia sem coração, a filha ingrata que, após ter tudo, negava uma ajuda básica à sua família. Eu podia ouvir a voz da minha mãe, em conversas com outras tias e primas, pintando o meu retrato como a vilã da história. A Júlia anda muito estranha, o sucesso subiu a cabeça dela. A gente só pediu um favorzinho e ela nos virou as costas. Essa crença limitante de que impor um limite me transformaria permanentemente na antagonista era a corrente mais pesada que eu carregava. Por anos, eu fiz tudo o que eles queriam para evitar esse rótulo. E agora, ao finalmente quebrar o padrão, a confirmação do meu maior medo parecia inevitável. Eu estava sozinha no meu apartamento caro, rodeada pelo silêncio que eu tanto busquei, mas que agora soava como a solidão definitiva que eles sempre disseram que seria o meu destino. A liberdade, naquele momento, parecia assustadoramente parecida com o abandono. A pressão se intensificou quando André mudou de tática. Ele parou com as acusações diretas e começou a apelar para uma sentimentalidade que ele raramente demonstrava. Enviou fotos das crianças, vídeos delas dizendo que estavam com saudades da tia Ju. Era uma chantagem emocional barata, mas eficaz. O golpe final veio na forma de uma mensagem de áudio, com a voz embargada, quase chorosa. Júlia, por favor. A Carla e eu estamos no nosso limite. 5 filhos, o trabalho, as contas. A gente só queria 10 dias. 10 dias para respirar, para lembrar que somos um casal. Você está tirando isso da gente. Você está estragando o Natal dos meus filhos de propósito. A acusação final, dita com aquela falsa vulnerabilidade, me atingiu em cheio. Ele não estava pedindo ajuda. Estava me responsabilizando pela felicidade do seu casamento e pela alegria dos seus filhos. Eu era, mais uma vez, a infraestrutura. Se o prédio deles ruísse, a culpa seria da minha fundação, que ousou se recusar a suportar mais peso do que era capaz. Minha mãe, percebendo que a agressividade e a chantagem não estavam funcionando, tentou a abordagem final, a da mártir. A ligação dela, que eu atendi num momento de fraqueza, foi um monólogo de autopiedade e acusações veladas. Ela não gritou. Sua voz era cansada, decepcionada. A voz de uma mãe que deu tudo e recebeu ingratidão em troca. Eu não sei onde foi que eu errei com você, minha filha. Seu irmão precisa de você. A família precisa estar unida. Mas você escolheu seus planos. Que planos podem ser mais importantes que a sua família? Você não entende, Júlia. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, você vai se arrepender dessa solidão que você mesma está construindo. Cada palavra era um prego no caixão da minha antiga identidade. Ela não estava me atacando. Estava me sentenciando a uma vida de arrependimento, usando o amor dela como a arma e a minha lealdade como a munição. Desliguei o telefone tremendo, a culpa e a raiva travando uma batalha tão violenta dentro de mim que eu mal conseguia respirar. Naquela noite, eu quase cedi. A pressão era insuportável. Eu olhava para o meu reflexo no vidro escuro da janela de pinheiros e via a pessoa que eles descreviam. Egoísta, fria, sozinha. Peguei o celular e comecei a digitar uma mensagem de rendição. Mãe, me desculpe, eu exagerei. Podemos conversar. As crianças podem vir. Minha mão pairava sobre o botão de enviar. Seria tão fácil. Um clique e a pressão cessaria.
A paz, mesmo que falsa, seria restaurada. Eu voltaria a ser a boa filha, a irmã compreensiva. Eu perderia meu respeito próprio, minha viagem, minha chance de romper o ciclo, mas a família ficaria unida. Naquele instante, eu entendi por que sempre cedi antes. A dor de ser a causa do conflito parecia, momentaneamente, maior do que a dor de ser a vítima silenciosa dele. Eu estava a 1 segundo de apagar a mim mesma mais uma vez, em nome de uma harmonia que só existia às minhas custas. Mas então, algo aconteceu. Antes de apertar enviar, meu olhar caiu sobre a tela do meu notebook, ainda aberta na página de confirmação da passagem para Lisboa. O nome do destino brilhava como um farol. E, num momento de clareza ofuscante, eu rolei o histórico de mensagens da família. Li as acusações de André, as manipulações de minha mãe, a completa e absoluta ausência de uma única pergunta. Júlia, você está bem? O que está acontecendo com você? Eles não estavam preocupados comigo. Estavam irritados com a falha de um serviço que sempre consideraram garantido. A dor da injustiça, acumulada por décadas, finalmente superou o medo da solidão. Eles não queriam a mim, queriam o que eu podia fornecer. A percepção foi tão brutal e libertadora que eu apaguei a mensagem de desculpas. Ficar passiva não era mais uma opção viável, porque não se tratava de preservar um vínculo. Tratava-se de sobreviver a ele. A paz que eles ofereciam era o silêncio do meu túmulo emocional. A decisão se solidificou, não com raiva, mas com uma tristeza profunda e uma calma gelada. Eu estava de luto pela família que eu desejava ter, mas aceitando a realidade da família que eu de fato tinha. Eles não iriam mudar. A única variável naquela equação era eu, e eu estava mudando. Desliguei o celular e o coloquei em uma gaveta. A pressão externa cessou, mas o conflito interno havia chegado a uma conclusão. Eu não era a vilã. Eu era uma sobrevivente se recusando a ser mais uma vítima. A culpa não desapareceu, mas o medo de ser a pária da família se tornou menor do que o medo de não sobreviver a ela. Eu me pergunto se alguém que está me ouvindo agora já chegou nesse ponto de ruptura, nesse momento em que a única saída é seguir em frente, não importa o custo. Se você já esteve aí, me conte de onde você encontrou forças para escolher a si mesmo. Quero saber que não estou sozinha. A mão que segurava o celular tremia. Não de medo, mas de um cansaço que parecia ter se acumulado por 38 anos. Na tela, a mensagem de rendição estava pronta. Um testamento da minha covardia. Mãe, me desculpe. Eu exagerei. Podemos conversar. As crianças podem vir. Cada palavra era um pedaço da minha alma sendo vendido por um pouco de paz. Uma paz falsa e corrosiva que me custaria a sanidade. Bastava um toque. Um toque para silenciar as acusações, para restaurar a harmonia artificial que eles chamavam de família. Eu voltaria a ser a Júlia funcional, a peça confiável, a filha que entende, e no processo, eu desapareceria mais uma vez. A tentação de ceder era quase insuportável, um vício antigo chamando pelo meu nome, prometendo o alívio imediato da aprovação deles em troca do meu respeito próprio a longo prazo. Eu estava a 1 segundo de me trair pela enésima vez. Foi então que meu olhar desviou da tela do celular e pousou no brilho frio do meu notebook, ainda aberto na mesa de centro. A página exibia a confirmação da compra que eu havia feito 1 mês antes, num impulso de rebeldia silenciosa. Passagem aérea para Lisboa. Ida em 23 de dezembro, volta em 2 de janeiro. Em letras vermelhas e garrafais, a condição que na época me pareceu um risco, mas que agora soava como uma promessa. Tarifa não reembolsável. Aquela tela não era apenas um e-mail de confirmação. Era um portal para uma realidade alternativa. Uma vida onde meus planos não eram secundários. Era a prova material de que uma parte de mim já havia decidido, muito antes daquela macarronada de domingo, que a sobrevivência exigiria uma fuga. A luz do monitor iluminava meu rosto no escuro do apartamento, e pela primeira vez, não me senti sozinha na escuridão, mas sim como uma estrategista em sua sala de guerra. A clareza que me atingiu foi brutal, desprovida de qualquer emoção. Era matemática pura.
A viagem para Lisboa custou uma fração dos 20.000 que emprestei a André e que ele nunca pagou. O dinheiro que minha mãe usou para financiar o curso de mergulho dele em Noronha, depois de me dizer que a família não podia se dar ao luxo do meu intercâmbio, era suficiente para eu ter vivido 6 meses na Inglaterra. E o saldo da conta poupança conjunta, que eu alimentava sozinha há 8 anos, era o meu fundo de emergência, não o caixa eletrônico deles para cobrir pacotes de viagem para Gramado. A injustiça deixou de ser uma ferida aberta e se tornou uma planilha de débitos e créditos. Eu percebi, com uma calma assustadora, que eles não me viam como família. Eles me viam como um ativo mal gerenciado, que rendia muito e não exigia manutenção. E a primeira regra de qualquer bom gerente é cortar os investimentos que não dão retorno. Com um movimento lento e deliberado, meu polegar moveu-se sobre a tela do celular, não para o botão de enviar, mas para o de apagar. Letra por letra, a mensagem de desculpas desapareceu, e com ela, a Júlia que a escreveu. Naquele instante, a dor da humilhação se transformou em algo diferente, algo mais limpo e mais afiado. Propósito. Eu não queria mais que eles me entendessem. Eu não precisava mais do amor ou da aprovação deles. A busca por validação havia terminado, e em seu lugar, nasceu um novo objetivo, a restituição. Não uma vingança passional, mas uma reestruturação de poder. Eles haviam operado por anos sob a premissa de que meu amor era incondicional e meus recursos ilimitados. Eu iria, de forma silenciosa e metódica, provar que ambas as premissas estavam fundamentalmente erradas. A filha boazinha estava morta. Em seu lugar, nascia a credora. Desliguei o celular e o guardei na gaveta mais funda da minha escrivaninha. O silêncio que se instalou não era mais opressor, era produtivo. Voltei ao notebook, fechei a aba da companhia aérea e abri um novo documento em branco. O título que digitei foi simples: Plano de desvinculação. Abaixo criei 3 tópicos. O primeiro: financeiro, conta conjunta. Ao lado, anotei o saldo exato que eu sabia de cor: 45.850.00. O segundo: legal, dívida A, Q. Ao lado, o valor: 20.000, com a anotação buscar extrato da transferência original. O terceiro tópico era apenas uma palavra: logística. E abaixo dela, a data do meu voo. Não havia mais espaço para emoção. O que antes era um drama familiar, agora era um projeto, com escopo, prazo e entregáveis bem definidos. E eu, a gerente sênior de projetos, estava de volta ao meu ambiente natural. Eu não sentia raiva, nem mesmo uma alegria vingativa. O que eu sentia era uma paz gelada. A paz de quem finalmente aceita a realidade como ela é, e não como gostaria que fosse. Eu estava de luto, não pela minha família, mas pela ilusão de que um dia eu poderia consertá-la com minha obediência. Eles haviam quebrado as regras não escritas de respeito e reciprocidade. Agora, eu iria introduzir as minhas próprias regras, e elas seriam muito bem escritas, com validade legal e consequências financeiras irrefutáveis. Eles achavam que estavam lidando com a Júlia, a filha emotiva. Mal sabiam eles que a pessoa que assumiu o controle era a senhora Queiroz, a gerente que nunca perdeu um prazo ou deixou uma conta sem pagar. E a fatura deles, com 20 anos de juros emocionais, estava prestes a ser emitida. A guerra não seria vencida com gritos no telefone, mas com extratos bancários e notificações extrajudiciais. A segunda-feira amanheceu cinzenta sobre Pinheiros, um espelho perfeito para o meu estado de espírito. Sem cor, mas com uma visibilidade cristalina. Às 8 horas da manhã, com uma xícara de café intocada ao lado do notebook, eu executei o primeiro passo do meu plano. Abri o grupo Família Queiroz no WhatsApp, um espaço digital que por anos foi meu campo de obrigações e cobranças. Meus dedos não tremeram ao digitar a mensagem. Infelizmente, não poderei ficar com as crianças nas festas. Tenho outros planos que não posso cancelar. Desejo a vocês uma ótima viagem. Era uma obra-prima de neutralidade corporativa. Impessoal, inquestionável e, acima de tudo, final.
Enviei. E antes que a primeira resposta pudesse chegar, antes que a primeira onda de choque pudesse me atingir, eu silenciei as notificações e arquivei a conversa. Para mim, aquele grupo não existia mais. Era um arquivo morto, um projeto encerrado. O silêncio que se seguiu no meu celular foi o som mais libertador que eu já tinha ouvido. Na hora do almoço, enquanto eu sabia que o celular da minha mãe estaria incandescente de raiva e o do meu irmão, cheio de mensagens de planejamento frustrado, eu caminhava tranquilamente pela Avenida Brigadeiro Faria Lima. Entrei na minha agência do Itaú, um ambiente frio e impessoal que, naquele dia, me pareceu um santuário. Sentei-me à frente da minha gerente, uma mulher com quem eu só discutia investimentos e projeções de mercado. Com a mesma calma com que eu aprovaria um orçamento de projeto, eu disse: gostaria de encerrar a conta poupança conjunta número 05784 e transferir o saldo integral para a minha conta corrente pessoal. Ela me olhou por um instante, talvez esperando uma explicação, uma história de briga familiar. Eu não ofereci nenhuma, apenas entreguei meus documentos. A transação era puramente técnica, desprovida de drama. Eu estava apenas realocando um ativo que por muito tempo esteve alocado no lugar errado. Eles pensavam que aquele dinheiro era uma rede de segurança familiar. Na verdade, era o meu fundo de fuga. O valor que apareceu na tela do computador da gerente era de 45.850.00. Cada centavo daquele montante tinha uma história. Eram horas extras que eu fiz, bônus que recebi, economias de viagens que não fiz para estar disponível para eles. Por 8 anos, eu fui a única pessoa a depositar naquela conta, criada originalmente por minha mãe como um fundo de emergência para a família. A ironia era que a emergência, agora, era a minha. A gerente imprimiu o comprovante da transferência, um pedaço de papel fino que parecia pesar uma tonelada. Ao assiná-lo, eu não senti culpa, nem alegria. Senti o alívio frio de uma cirurgia bem-sucedida, a remoção de um tumor que eu havia me acostumado a carregar. Aquele dinheiro não era mais um símbolo da minha obrigação. Era a prova tangível do meu trabalho, do meu esforço e agora, da minha liberdade. Eu estava oficialmente financeiramente desvinculada da estrutura Queiroz. Da agência bancária, fiz a ligação mais importante. Do outro lado da linha, a voz calma e profissional do Dr. Ricardo Bastos, o advogado que cuidava de alguns assuntos da minha empresa. Eu não perdi tempo com rodeios. Dr. Ricardo, boa tarde. Preciso dos seus serviços para um assunto pessoal. Quero emitir uma notificação extrajudicial para a cobrança de uma dívida. Expliquei a situação de forma sucinta e objetiva. O empréstimo de R$20.000, feito a André Queiroz há 5 anos. A promessa de pagamento nunca cumprida. A recusa da minha família em reconhecer a dívida. Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, sua resposta foi exatamente o que eu precisava ouvir. Entendido, Júlia. É um procedimento padrão. Você tem o comprovante da transferência original? A pergunta dele foi a validação que eu precisava. Aquilo não era um drama familiar, um chilique meu. Era uma transação comercial não resolvida. E estava prestes a ser tratada como tal. Naquela mesma tarde, mergulhei em caixas de documentos antigos guardadas no meu closet. Em meio a diplomas e contratos de trabalho, encontrei o que procurava. Uma pasta amarela com extratos bancários de 5 anos atrás. Lá estava, em preto e branco, a prova irrefutável. Transferência eletrônica, no dia 15 de abril, da minha conta para a conta de André Queiroz, no valor exato de R$20.000. A descrição que eu mesma havia colocado na época era quase uma piada de mau gosto. Ajuda irmão Carro. Digitalizei o documento, o papel amarelado se tornando um arquivo PDF limpo e inquestionável. Anexei ao e-mail para o Dr. Bastos com o assunto. Prova, dívida, a, que. Ao clicar em enviar, senti o poder se deslocando. A narrativa não era mais controlada pela chantagem emocional da minha mãe ou pela vitimização do meu irmão. A partir daquele momento, a narrativa seria ditada por fatos, prazos e consequências legais.
A carta registrada chegaria ao endereço dele em poucos dias. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos. Meu celular continuava na gaveta, desligado. Eu ia para o trabalho, participava de reuniões, entregava projetos. Ninguém na minha vida profissional suspeitava da guerra que eu travava silenciosamente. Em casa, a ausência do zumbido constante de notificações da família era palpável. Eu preenchia esse vácuo com atividades deliberadamente egoístas. Lia livros que estavam na minha cabeceira há meses, assistia a filmes inteiros sem interrupção, cozinhava apenas para mim. Era um treinamento para a vida que eu estava prestes a inaugurar. Uma vida onde meu tempo e minha energia eram recursos que eu geria para o meu próprio bem-estar. Eu não me sentia sozinha. Me sentia soberana. Cada hora de paz era uma confirmação de que eu estava no caminho certo. A tempestade estava se formando do lado de fora dos meus muros, mas dentro do meu apartamento em Pinheiros havia uma calma estratégica que me fortalecia. Na noite do dia 22 de dezembro, a véspera da minha viagem, tirei minha mala do armário. O ato de arrumá-la foi quase um ritual. Cada peça de roupa que eu dobrava e colocava dentro dela era uma escolha consciente, um item para a minha nova vida. Um vestido leve para caminhar por Alfama, um casaco quente para as noites mais frias, um par de sapatos confortáveis para explorar ruas que eu nunca tinha visto. Não havia espaço para nada que pertencesse à minha antiga identidade. Eu não estava fazendo uma mala para a Júlia, a filha boazinha. Eu estava fazendo uma mala para a Júlia, a mulher que estava prestes a passar o Natal em Lisboa, sozinha e por escolha própria. Ao fechar o zíper, o som foi definitivo. Era o fim de um capítulo. A casa estava em ordem, as finanças estavam separadas, as medidas legais estavam em andamento. Eu estava pronta. A antiga Júlia havia sido oficialmente desativada. Enquanto eu olhava para a mala pronta ao lado da porta, uma sensação complexa tomou conta de mim. Não era felicidade, não ainda. Era a calma exaustiva de um soldado após uma batalha vencida, sabendo que a guerra ainda não acabou, mas que o território mais importante, o meu próprio ser, havia sido reconquistado. Eu desmontei, peça por peça, a estrutura de abuso que eles levaram décadas para construir. Cada ação que tomei, a mensagem, a transferência, a notificação, foi um ato de demolição silenciosa. Eles achavam que eu estava tendo um ataque de egoísmo, mas o que eu estava fazendo era uma reestruturação completa. Uma reestruturação onde eu finalmente era a acionista majoritária da minha própria vida. Eles haviam me ensinado que impor limites era um ato de agressão. Eu estava descobrindo que, na verdade, era o mais profundo ato de autopreservação. Cada passo que dei naquela semana foi calculado para ser irreversível, para fechar uma porta de forma que ela nunca mais pudesse ser aberta. Era assustador, mas necessário. Eu me pergunto quantos de vocês já sentiram essa necessidade de tomar uma atitude drástica, não por vingança, mas para simplesmente poderem respirar. Qual foi o plano que vocês tiveram que traçar para reconquistar o próprio espaço? Se essa história ressoa com você, me diga de onde você está assistindo e qual foi o momento em que decidiu mudar as regras do jogo. Quero saber que não estou sozinha nessa jornada de reconstrução. A chamada de vídeo foi iniciada por mim, no dia 25 de dezembro, às 10 da manhã, horário de Lisboa. O sol da manhã de Natal banhava a praça em frente ao meu café em Alfama. O som de um elétrico passando ao fundo era a única coisa que quebrava o silêncio. Eu segurava uma taça de vinho branco, um gesto que eu sabia que seria interpretado como a mais pura provocação. Quando a imagem deles apareceu na tela, o contraste foi quase cinematográfico. Minha mãe, Renata, e meu irmão, André, estavam espremidos no sofá da sala de estar dela. Um ambiente escuro e caótico. Ao fundo, o som agudo e incessante das 5 crianças gritando e chorando era a trilha sonora da consequência. André tinha olheiras profundas, a barba por fazer, o rosto de um homem derrotado. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. O poder da imagem era inegável. Eu estava em um paraíso ensolarado e tranquilo.
enquanto eles estavam presos no inferno doméstico que eles mesmos criaram e tentaram me terceirizar. A guerra já estava vencida antes que a primeira palavra fosse dita. Foi minha mãe quem falou primeiro. A voz dela um sussurro rouco, desprovido da autoridade de antes, substituída por uma incredulidade amarga. Júlia, o que você fez? O que você fez com a gente? Não era uma pergunta. Era uma acusação. A última tentativa de me arrastar de volta para o papel de vilã. André permaneceu em silêncio, mas seu olhar era puro veneno. Ele me encarava como se eu tivesse roubado algo vital dele. E, na verdade, eu tinha. Sua rede de segurança. Sua garantia de que suas responsabilidades sempre teriam um lugar para serem despejadas. Eles esperavam que eu me sentisse culpada ao vê-los naquele estado, que a visão do caos deles quebrasse a minha determinação. Mas o que eu senti foi uma confirmação fria e dolorosa de que eu havia tomado a única decisão possível. Eu não era a causa do problema deles. Eu era a solução que eles haviam perdido o direito de usar. A culpa, pela primeira vez na minha vida, não encontrou espaço para fincar suas raízes em mim. Dei um gole lento no meu vinho, deixando o silêncio se estender por alguns segundos, transferindo todo o desconforto para o lado deles da tela. Então, eu falei. E minha voz saiu calma, firme, quase clínica, como a de uma gerente de projetos comunicando o encerramento de uma iniciativa que não deu certo. Eu não fiz nada com vocês. Eu fiz algo por mim. Por 38 anos, eu ocupei um cargo não remunerado nesta família. O de gerente de crises, babá gratuita e caixa eletrônico. Neste Natal, eu decidi que era hora de pedir demissão. A palavra demissão pairou no ar entre nós, mudando fundamentalmente a natureza da nossa relação. Eu não estava mais no campo do afeto e da obrigação familiar. Eu havia movido a conversa para o território corporativo, um lugar onde o desempenho é medido, os recursos são finitos e a exploração tem um custo. A expressão no rosto da minha mãe se transformou de amargura para pura confusão. Ela não sabia como lutar naquele terreno. Continuei, dirigindo-me diretamente a ela, mas mantendo o mesmo tom impessoal. O dinheiro que estava na conta conjunta, mãe, nunca foi um fundo de emergência da família. Era o meu salário, as minhas economias, o meu bônus por horas extras que eu nunca tirei de folga. Eram os 45.850,00 que eu juntei sozinha por 8 anos, enquanto vocês gastavam com pacotes de viagem e cursos de mergulho. A emergência, agora, era a minha própria sanidade. E eu precisei daquele dinheiro para os meus planos. Eu disse o valor exato em voz alta, de propósito. Números não mentem. Números não podem ser distorcidos pela chantagem emocional. A menção ao curso de mergulho foi um golpe cirúrgico. Uma referência direta a uma traição de 10 anos atrás, que ela provavelmente achava que eu havia esquecido. Pela primeira vez, vi um lampejo de vergonha em seus olhos, rapidamente substituído por uma raiva impotente. Ela abriu a boca para falar, mas eu não dei espaço. Meu olhar se moveu para André, que parecia ter encolhido no sofá. E a notificação que você recebeu do Dr. Bastos, André, não é vingança. Eu não tenho mais energia para isso. É uma transação de negócios. Você me pediu um empréstimo de B20, BIO00, há 5 anos e nunca pagou. Nossa relação, há muito tempo, se tornou apenas isso. Uma série de transações onde eu sempre entregava e você nunca cumpria sua parte. Agora, estamos apenas formalizando o débito. A menção ao advogado, uma autoridade externa e incontestável, foi o golpe de misericórdia. O conflito saiu da sala de estar e entrou em um escritório de advocacia. Eles não podiam mais gritar comigo. Não podiam mais me chamar de egoísta. Agora, eles teriam que responder a um documento legal, com prazos e consequências financeiras reais. O poder havia se transferido de forma completa e irreversível. Eu não era mais a irmãzinha que eles podiam manipular. Eu era a credora. O silêncio do outro lado da linha era absoluto, exceto pelos gritos das crianças ao fundo, que agora pareciam um coro grego anunciando a tragédia deles. Minha mãe me olhava com os olhos arregalados, o rosto uma máscara de choque e derrota. Ela não estava de luto pela filha que perdeu. Estava de luto pelo poder que não possuía mais.
André baixou a cabeça, encarando as próprias mãos, um gesto de rendição total. Ele não tinha argumentos, não tinha defesas. As provas, o extrato bancário, a conta zerada, a notificação legal, eram irrefutáveis. Eles haviam me empurrado para um canto por tanto tempo que não perceberam que o canto era, na verdade, uma posição de controle estratégico, de onde eu podia ver todas as suas vulnerabilidades. Eles pensavam que a minha submissão era a base da família, mas, na verdade, era apenas o que impedia a estrutura inteira de desmoronar sob o peso das suas próprias disfunções. E eu tinha acabado de retirar a viga mestra. Levantei minha taça em um brinde silencioso a mim mesma, a mulher que eu estava me tornando. Eu amo vocês, da maneira que posso, eu disse, e a frase era verdadeira, embora triste. Mas eu não trabalho mais para vocês. Olhei para o rosto derrotado da minha mãe e para a exaustão do meu irmão uma última vez. Chegou a hora de cada um começar a pagar as suas próprias contas. Com um toque suave na tela do meu celular, eu encerrei a chamada. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo sol de Lisboa e pelo gosto do vinho. Eu estava sozinha no dia de Natal, a milhares de quilômetros da minha família. E pela primeira vez na minha vida, eu me senti completamente em paz. A liberdade tinha um gosto agridoce, o gosto de uma perda necessária, o gosto de finalmente estar em casa, dentro de mim mesma. Voltei de Lisboa não para o mesmo apartamento, mas para um novo lar. O silêncio que antes me assombrava, agora era a trilha sonora da minha soberania. As notificações cessaram. André, pressionado pela formalidade da lei, iniciou o pagamento da dívida em parcelas mensais. Cada transferência, um lembrete frio e impessoal de que nossa relação agora era regida por um contrato, não por um afeto que nunca existiu de fato. Minha mãe, por sua vez, tentou algumas vezes romper minhas novas fronteiras com mensagens que alternavam entre a autopiedade e a acusação velada, mas suas palavras já não encontravam eco em mim. Eram apenas ruídos distantes de um mundo ao qual eu não pertencia mais. A paz não era eufórica. Era a calma exaustiva e profunda de quem sobreviveu a um longo naufrágio e finalmente encontrou terra firme, mesmo que essa terra fosse uma ilha solitária. Eu não me sentia vitoriosa, mas sim, finalmente, segura. A porta do meu apartamento, agora, era a fronteira de uma nação de uma pessoa só, e eu era a única com a chave. Não vou mentir, essa segurança teve um custo alto. Houve noites, especialmente nos primeiros meses, em que o luto me atingiu com a força de uma onda. Eu não sentia falta dos gritos, da manipulação ou da exploração. O que eu lamentava era a perda da esperança. A esperança de que um dia minha mãe me olharia com o mesmo orgulho que dedicava a André. A esperança de que meu irmão me veria como uma irmã, e não como um recurso. Eu estava de luto pela família que eu passei 38 anos tentando construir na minha cabeça. A família que eu merecia, mas que nunca tive. A verdade é que, ao cortar os laços, eu não matei uma relação. Eu apenas parei de tentar ressuscitar algo que já estava morto há muito tempo. Aceitar isso foi a parte mais dolorosa de todo o processo. A liberdade, descobri, nasce de um funeral. O funeral da ilusão de que o amor pode ser conquistado através do sacrifício infinito. O meu sacrifício havia acabado, e com ele, a minha esperança de um milagre. Mas o que floresceu no lugar daquela esperança perdida foi algo infinitamente mais valioso. O autorrespeito. Pela primeira vez, meu tempo era meu. Meu dinheiro era meu. Minha energia era um recurso precioso que eu investia em mim mesma, nos meus projetos, nos meus desejos. Comecei a fazer pequenas coisas que antes me pareciam atos de egoísmo imperdoável. Tirei uma sexta-feira de folga apenas para ler no parque. Comprei um quadro caro para a minha sala sem pensar em quanto aquele dinheiro ajudaria alguém. Planejei minha próxima viagem sem consultar a agenda de necessidades de ninguém. Deixei de ser a gerente de crises da família Queiroz para me tornar a CEO da minha própria vida. Eu não precisava mais justificar minha existência ou meu sucesso. Eu não precisava mais diminuir meu brilho para não ofuscar o fracasso conveniente do meu irmão.
Descobri que o vazio que eu tanto temia não era a ausência deles, mas a ausência de mim mesma na minha própria vida. E preencher esse vazio se tornou a aventura mais gratificante que eu já vivi. Hoje, quando olho pela janela do meu apartamento em Pinheiros, não vejo mais a paisagem de uma vida em espera. Vejo o horizonte de possibilidades que eu mesma construí. A família, eu entendi, não é definida pelo sangue, mas pelo respeito. O amor que não te dá espaço para crescer não é amor, é uma jaula. E eu escolhi a liberdade. A minha história não é sobre vingança, mas sobre demarcação de território. É sobre o direito fundamental de dizer não quando seu ser inteiro grita por isso. A cicatriz da ruptura sempre estará lá, um lembrete do preço da minha autonomia. Mas não é uma cicatriz de vergonha. É a marca de uma batalha vencida, a prova de que eu fui forte o suficiente para soltar a mão de quem me puxava para o fundo, mesmo que essa mão fosse a mesma que um dia me segurou no colo. E essa, eu descobri, é a única forma de aprender a nadar sozinho.